Meu nome é Cláudia Chamas, eu sou pesquisadora e professora da Fundação Oswaldo Cruz. Trabalho no Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, CDTS, da Fiocruz. Trabalho há muitos anos com a questão da propriedade intelectual e suas relações com saúde pública, inovação e também no contexto da saúde global. Esta apresentação está dividida em alguns tópicos. Inicialmente, falaremos brevemente sobre a evolução da propriedade intelectual no mundo. E depois faremos uma conexão com o problema da correlação entre saúde, inovação e propriedade intelectual na atualidade. Trataremos de alguns tópicos específicos que são muito relevantes para a agenda dos gestores de saúde pública, de acadêmicos e de todos os atores preocupados com a evolução do tema. Então, esses tópicos específicos são a crise da produtividade na pesquisa e desenvolvimento na área farmacêutica, a questão da exclusividade de dados de testes clínicos, patentes farmacêuticas e a condição de evergreening, né? A situação, a estratégia de evergreening, o problema das medidas de fronteira e a propriedade intelectual e, finalmente, um tópico especial sobre a ação da Organização Mundial da Saúde, especialmente o processo que envolveu a elaboração da Resolução 61.21 do grupo CIWD e dos projetos demonstrativos que estão atualmente em curso. Iniciando sobre a questão da evolução da propriedade intelectual. A propriedade intelectual tem uma história bastante longa e complexa. Então, aqui veremos brevemente alguns dos principais fatos que levaram a termos a situação que temos hoje, né? Com a aprovação do Acordo TRIPS e dos acordos bilaterais. Bem, as relações entre saúde e comércio, elas ficam bastante evidentes em diversos processos negociadores e processos decisórios que afetam questões sobre acesso a medicamentos e acesso a tecnologias em saúde. Neste contexto, nas últimas décadas, observamos que há uma intensificação do processo de globalização econômica. E esse processo de globalização econômica traz consigo, é acompanhado por uma internacionalização da propriedade intelectual, com a proliferação de tratados multilaterais e bilaterais e plurilaterais. Para compreendermos um pouco melhor esta questão, ainda que brevemente, precisamos olhar alguns movimentos anteriores que levaram à aprovação, à negociação, à aprovação dos primeiros tratados internacionais no campo da propriedade intelectual. Na história da humanidade, a formalização do sistema de patentes teve início na República de Veneza, em 1474, e posteriormente na Inglaterra, em 1623, por meio do Estatuto dos Monopólios. Este processo ele teve continuidade no século XVIII, com a disseminação e a sofisticação das leis de patentes, do sistema patentário, especialmente na França e nos Estados Unidos. Lembrando que, nesta época, havia uma transição de uma economia fortemente baseada em economia agrária, em processos manuais, e uma transição para uma economia baseada em processos mecanizados. Tínhamos, então, a primeira Revolução Industrial. Em meados da segunda metade do século XIX, houve grandes embates relativos às ideias em torno da conformação do sistema patentário. Então, tínhamos basicamente três grupos nesta discussão, neste ambiente de discussão. Primeiro, um grupo relativamente pequeno, até defensor da patente perpétua, passando por grupos de defesa
de monopólios com tempo limitado, monopólios temporários, patentários, e outros grupos que também eram bastante fortes, que defendiam a não existência de um monopólio patentário, porque isso ofenderia o princípio da livre concorrência e isso causaria efeitos deletérios para empresários e inventores independentes. Bem, em síntese, o desfecho desse debate foi que o monopólio patentário temporário foi uma tese que prevaleceu e culminou com a negociação e a aprovação da Convenção de Paris em 1883. A Convenção de Paris, ela iniciou um processo de harmonização de certas medidas no campo patentário. Isso teve como efeito um ambiente de algumas restrições para os países signatários. O que tínhamos antes da Convenção de Paris? A não existência de um tratado internacional. Então, cada país tinha plena liberdade para definir suas políticas de patente, suas leis de patentes, como iria atuar nesta área. Com a assinatura, um país sendo signatário da Convenção de Paris, ele naturalmente se comprometia com determinadas condições mínimas que ele deveria respeitar. Então, passamos de um ambiente de total liberdade para um ambiente com algumas restrições. Agora, naturalmente, havia muita liberdade ainda para a confecção desses sistemas de propriedade intelectual, especialmente, no caso da Convenção de Paris, no sistema de patentes. Cabe ressaltar que, no campo farmacêutico, as patentes não eram obrigatórias. Isso dava liberdade a cada país para definir: quero conceder patente farmacêutica ou não quero conceder, quero deixar o campo para livre concorrência. Segundo a UNCTAD, cerca de 50 países decidiram pela não concessão de patentes farmacêuticas, inclusive países desenvolvidos. Essa situação se manteve até 1994, quando foi a finalização do processo de negociação da rodada Uruguai do GATT, quando, em 1994, foi finalmente criada a Organização Mundial do Comércio e um conjunto de acordos comerciais, entre eles o anexo 1C, que é o acordo TRIPS. O acordo TRIPS, ele coloca como ponto obrigatório a concessão de patentes farmacêuticas para produto e processos farmacêuticos. Então, saímos de um ambiente da Convenção de Paris com algumas restrições para uma situação de muito mais restrições, ressalvado aqui o período de adaptação que foi previsto em TRIPS para os países em desenvolvimento e os países mais pobres. A propriedade intelectual, então, se vinculou definitivamente ao ambiente comercial, às questões comerciais. Até então, a propriedade intelectual, o acordo da Convenção de Paris, a Convenção de Paris estava sob a administração de um órgão de caráter eminentemente técnico, a OMP, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Com o acordo TRIPS, passamos para um outro nível de administração, uma administração vinculada às questões comerciais. Além disso, logo após o acordo TRIPS, naturalmente, pelas suas novas perspectivas para o campo da saúde, pela obrigatoriedade de concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos, houve novos debates foram inaugurados, grupos que não tradicionalmente tratavam dessa matéria passaram a se incorporar a esse ambiente de discussão, né? Então, defensores de sistemas de saúde pública, grupos humanitários, sociedade civil, grupos religiosos, defensores da indústria de genéricos, enfim, toda uma sorte de atores que passaram a ganhar relevo e ter voz e vez nesse debate. Houve uma série de
problemas de interpretação relacionados ao Acordo TRIPS, inclusive enquanto ao uso das flexibilidades de TRIPS, e que culminou também com a Declaração de Doha sobre Saúde Pública e Propriedade Intelectual em 2001. Logo após a aprovação do Acordo TRIPS e o seu processo de internalização nas leis nacionais, outros processos negociadores entraram em curso, especialmente relacionado às relações bilaterais. Então, diversos acordos bilaterais entre Estados Unidos, Europa e diversos outros países, inclusive países em desenvolvimento, foram negociados e firmados. E outros tantos estão em negociação e estão atualmente em negociação. Além de acordos bilaterais, acordos plurilaterais, como é o caso do Acordo Transpacífico. Atualmente em curso, né, sua negociação e em debate acalorado. Um ponto que é importante ressaltar em relação a esses acordos bilaterais de comércio e investimento são as cláusulas de propriedade intelectual, que são as chamadas cláusulas TRIPS Plus. As cláusulas TRIPS Plus envolvem compromissos que vão além do que foi acordado no âmbito do Acordo TRIPS, ou então muito além do que foi acordado em TRIPS. Bem, eu não poderia deixar também de mencionar o envolvimento neste processo da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, o debate sobre os efeitos do Acordo TRIPS em acesso, em produção local, em preço de medicamentos, ele chegou à Organização Mundial da Saúde, seja em formação de grupos, de comissões de estudos e mesmo das assembleias. As assembleias, isso definitivamente o tema, as relações entre saúde, inovação e propriedade intelectual, elas entraram na agenda permanente da OMS. Além dos acordos bilaterais e plurilaterais, temos o tema que vamos ver um pouco mais adiante, que é a estratégia de forum shifting. Vou poder explicar um pouco mais para frente desta apresentação. Agora eu vou falar de 5 tópicos que são importantes para compreendermos qual é a agenda atual e quais são os principais problemas que se impõem, que se colocam, especialmente para a nossa região e para o conjunto dos países em desenvolvimento. O primeiro tópico diz respeito à chamada, bastante conhecida na literatura, da crise de produtividade da P&D farmacêutica. Esta crise, ela está bem relatada, não só na literatura, mas em diversos relatórios governamentais, inclusive relatórios do próprio governo americano, como é o caso do relatório do GAO e um relatório da Casa Branca, que descreve este problema da crise da produtividade da indústria farmacêutica. O que ocorre? Observa-se que nas últimas 3 décadas há um constante declínio no registro de novas entidades moleculares no FDA, na autoridade sanitária nos Estados Unidos. A despeito dos investimentos que são realizados, a produtividade tem se mantido baixa. Especialmente levando em consideração que, em 1994, o Acordo TRIPS ele foi aprovado e sistemas muito mais robustos de proteção patentária foram adotados praticamente em todo o mundo. E, segundo os defensores desses sistemas, eles são essenciais, são mecanismos de incentivo essenciais e diretamente relacionados com a capacidade de inovação. A possibilidade de se obter patentes mais fortes por um tempo mais longo, durante 20 anos, estimularia a indústria a obter muito mais inovações. Mas o registro no FDA não tem demonstrado isso. Além disso, tem-se o seguinte problema.
há baixo investimento em doenças que atingem especialmente os países em desenvolvimento. Há uma carência tanto de investimentos quanto de medicamentos aprovados para esse contexto dos países mais pobres. E não somente isso, determinadas classes de medicamentos, por exemplo, como antibióticos, ficaram, enfim, carentes de investimentos e carentes de mais pesquisa, mais inovação. Além disso, com a sucessão de patentes relacionadas a blockbusters que estão chegando ao fim, estão com o seu prazo expirando, a indústria tem se mobilizado para renovar suas estratégias de presença no mercado e tentar maximizar o retorno dos seus investimentos. O caso do medicamento Sofosbuvir para hepatite C é um caso que ilustra bem, é bastante emblemático deste reposicionamento da indústria nesse novo contexto de expiração das patentes relacionadas a blockbusters e do declínio de registro de novas moléculas. O segundo ponto que vamos abordar é sobre a exclusividade de dados relativos a testes clínicos. Existe hoje uma pressão em vários países em desenvolvimento para a adoção de um mecanismo de concessão de exclusividade de dados para esse tipo de testes. Nem todos os países o concedem, mas muitos já o concedem por meio de cláusulas de compromissos via acordos bilaterais. Em TRIPS, o artigo 39.3 diz claramente que é preciso conferir proteção contra o uso comercial desleal desses dados, que são usados para aprovação de novas drogas, de novas moléculas, o registro de novas moléculas. Porém, com a disseminação dos acordos bilaterais e também de outras estratégias, houve essa disseminação do instrumento de exclusividade de dados de testes clínicos. E isso acarreta, naturalmente, um atraso muito grande para a introdução de medicamentos genéricos no país que adota esse tipo de instrumento, o que pode trazer muitos problemas, tanto em preço quanto na capacidade de ofertar de maior eficácia dos sistemas de saúde pública. O próximo tópico diz respeito à chamada estratégia de evergreening, relacionada às patentes farmacêuticas. Isso também tem uma correlação forte com o declínio da produtividade da indústria farmacêutica. Nas últimas 2, 3 décadas, observa-se uma tendência, inclusive relatada nos relatórios governamentais dos Estados Unidos, especialmente no relatório do GAO, de uma tendência de aproveitamento de moléculas já conhecidas, inclusive que tinham sido patenteadas e já estavam em domínio público. Então, a indústria procura se aproveitar novos usos, por exemplo, para essas moléculas e obter novas patentes relacionadas a esses usos, ou então novas dosagens e outras estratégias de proteção. Há também uma constante pressão para que as legislações de vários países, especialmente países em desenvolvimento, adotem cláusulas de propriedade intelectual, abriguem em suas leis nacionais proteção específica para esse tipo de invenção, que também, assim como a exclusividade de dados, vai ter como efeito a elevação do preço daquele produto que está sob monopólio e o bloqueio da concorrência para aquela determinada molécula. Uma outra estratégia que foi adotada após a adoção do Acordo TRIPS, a aprovação do Acordo TRIPS, além dos acordos bilaterais e plurilaterais, é a chamada estratégia de forum shifting. Estratégia de forum shifting diz respeito à busca que certos países fazem para encontrar novos fóruns para a negociação de temas de propriedade intelectual.
E essas organizações, elas não são as organizações tradicionais que abrigam as discussões de propriedade intelectual, tais como a Organização Mundial do Comércio e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Então, surgiram novos atores nesse processo, tal como a Organização Mundial das Aduanas e o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime. Esses processos são complexos, não só complexos, mas de difícil acompanhamento por parte dos países em desenvolvimento. O que se busca nessas organizações é a aprovação de normas, por exemplo, semelhantes àquela adotada pela União Europeia. E aqui vale destacar um processo que ocorreu recentemente, já cerca de 2006 a 2009, onde teve o seu ápice, né? Especialmente 2008, 2009, quando foi o ápice desse processo, que medicamentos genéricos legítimos em trânsito, especialmente de origem da Índia, em direção a países em desenvolvimento, como países africanos, como o Brasil e outros, passavam por portos e aeroportos da Europa e a aduana europeia de cada país, a aduana alemã, a aduana holandesa, ela retinha o medicamento sob a alegação de uma suposta violação de direitos de propriedade intelectual. Este processo foi bastante complexo e envolveu discussões, inclusive no nível da Organização Mundial do Comércio, e os países começaram a ficar bastante atentos a essa tentativa de impedimento de um comércio de genéricos, de medicamentos genéricos legítimo, em que nenhum direito de propriedade intelectual estava sendo violado no trânsito da Índia, numa parada num porto europeu ou num aeroporto europeu e na ida para um país em desenvolvimento. Então, este processo ele estava amparado por uma norma europeia, à época, a norma de 2003. Tentou-se adotar normas semelhantes em outras organizações. É importante destacar que este tema está sendo debatido também em alguns fóruns e nas assembleias da Organização Mundial da Saúde, nas Assembleias Mundiais de Saúde, e é importante que os países estejam bastante atentos para a formação de novas proposições nesse sentido. Então, é preciso ter um sistema de monitoramento e vigilância e de atividade no sentido de reagir em relação a esse tipo de norma que certamente prejudica enormemente o acesso a medicamentos em países pobres. Como eu expliquei no início dessa apresentação, eu destaquei o papel da OMS na discussão, no debate, né, das relações entre saúde, inovação e propriedade intelectual. Este processo, ele iniciou um pouco depois, né, basicamente nos anos 2000, ele ganhou maior potência, especialmente com a formação de uma comissão especial de especialistas em 2003, uma comissão temporária, mas uma comissão bastante relevante, que investigou os fundamentos dessas relações, né, as estruturas, as novas estruturas e os efeitos que o acordo TRIPS estava começando a impor aos países em desenvolvimento, especialmente em preços, acesso e produção local e o uso das flexibilidades do acordo TRIPS. Essa comissão, que contou no âmbito da nossa região com o professor Carlos Correia entre seus membros, essa comissão ela finalizou em 2006 e elaborou um relatório e uma das principais recomendações do que se derivou de uma das recomendações desse relatório foi a criação de um grupo intergovernamental
que trabalhou durante 2 anos na OMS, conseguiu sucesso na aprovação na Assembleia da Resolução 61.21, sobre a estratégia global em um plano de ação sobre saúde pública, inovação e propriedade intelectual. Essa estratégia, que está disponível na internet, no site da OMS, e recomendo a todos que leiam com bastante atenção, ela trata de diversos pontos, trata de acesso, trata de propriedade intelectual, trata de transferências de tecnologia, financiamento e coordenação de pesquisa e desenvolvimento. A partir da adoção, da aprovação dessa resolução pelos países membros da OMS, foi formado um grupo de especialistas para tratar dos aspectos de financiamento, da pesquisa e desenvolvimento, de interesse dos países em desenvolvimento. Esse grupo trabalhou e, em 2010, de 2010 para 2011, formou-se um novo grupo de especialistas sobre esta questão, sobre questão de financiamento e coordenação de pesquisa e desenvolvimento no contexto que afeta os países em desenvolvimento. Este grupo, chamado CEWG, né, Consultative Expert Working Group on Research and Development, Financing and Coordination, ele trabalhou durante 2 anos e produziu esse relatório que está disponível nos idiomas adotados nas Nações Unidas, inclusive em espanhol. Coloquei o link aqui nesta apresentação. Recomendo também que leiam com bastante atenção. Há um sumário executivo e um detalhamento do contexto da discussão do grupo e das recomendações. Como recomendação desse grupo, foram propostos alguns tópicos que consideramos, e eu falo consideramos porque eu tive a honra e a oportunidade de participar desse grupo. Tratamos, por exemplo, de propor questões como the linkage, que é a desvinculação do custo da produção do medicamento do seu preço final. Além disso, propomos também uma abordagem de open knowledge, né? Que o conhecimento que seja gerado nos processos, nos projetos, ele fique aberto para que outros grupos em países em desenvolvimento possam reproduzir aquela pesquisa e desenvolvimento, possam produzir o medicamento, enfim, numa abordagem de compartilhamento de informações e conhecimentos. Além disso, por exemplo, privilegiamos também a questão das licenças mais apropriadas para facilitar o acesso. Como resultado, esse processo teve continuidade, pois foi aprovado a sua continuidade na Assembleia Mundial da Saúde e está em curso atualmente. Foram escolhidos alguns projetos demonstrativos que aplicarão estes conceitos, tais como the linkage e o open knowledge, a abordagem open knowledge approach. Então, esses processos estão em curso, há dificuldades, especialmente na questão do financiamento, mas esperamos que, faço votos que esses conceitos, que não substituem o mecanismo de incentivo por patentes, tá? Ele não é proposto para substituir o sistema patentário, mas é uma forma complementar, né, de incentivar pesquisa e desenvolvimento de interesse dos países em desenvolvimento. Então, esperamos que esses conceitos sejam difundidos e aplicados e que não fiquem apenas no escopo do processo dos projetos demonstrativos. Eles possam ser aplicados em outros processos, em outros projetos, no âmbito, por exemplo, da nossa região. Bem, para finalizar, gostaria de convidar a todos que estudem, se aprofundem nesses temas, compreendam melhor as consequências de cada decisão dessa em cada um desses tratados e em cada uma dessas decisões,
e que o processo de integração regional permita que não só se estude melhor essas questões, mas que consigamos ter soluções que sejam favoráveis à ampliação do acesso a medicamentos, à ampliação do acesso a tecnologias e, fundamentalmente, ter medicamentos e vacinas e outros produtos de saúde mais eficazes, mais baratos, de alta qualidade. Agradeço a todos pela atenção e que aproveitem bastante a matéria e as informações. Obrigada.